cristianismo. Então nós temos essas correntes, mesotribulacionista, cada uma tem uma maneira de interpretar a volta de Jesus. Já essas outras escolas, elas estão tratando dos acontecimentos do Apocalipse, que é necessário conhecer essa ligação, ok? Mas aqui nós estamos hoje tratando sobre os seres viventes, os 4 seres viventes. Só para os irmãos analisarem, vamos colocar os versículos lá que nós lemos. Veja que nós falamos do mar de vidro, explicamos o que é o mar de vidro, e agora, e no meio, a parte B, e no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. 4 animais. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha um terceiro animal, o rosto como de um homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça, os que estavam assentados sobre o trono, e ao que vive para todo sempre. Muito bem, coloca os apontamentos aí para os irmãos acompanharem conosco. Nós temos aqui, do que trata os 4 seres viventes? É a primeira pergunta. O que esses seres representam? Então nós temos aí a primeira interrogação sobre esses 4 seres viventes. E você que está nos acompanhando, nós vamos analisar que para tratar desses 4 seres viventes, é preciso nós analisarmos isso de 3 maneiras. A primeira, bíblica. A segunda, teológica. E a terceira, histórica. Vamos lá? Eu falei como? Qual é a primeira maneira? Bíblica. Tudo que nós formos tratar ou analisar, temos que começar primeiramente com a Bíblia. Não é com a teoria de A nem de B. Primeiro eu vou saber o que a Bíblia diz. E quando eu estudo a Bíblia, ela vai me dando elementos para que eu possa ligar com outros acontecimentos. Então, só para os irmãos acompanharem conosco. Bíblica, teológica e historicamente. Vamos começar de trás para frente. Vamos começar historicamente. No aspecto histórico, nós sabemos que os querubins, ou melhor, esses seres viventes, dentro da concepção judaica, no judaísmo primitivo, que é o de Gênesis, eles viam esses seres querubins, ou melhor, esses seres viventes, como representantes através dos querubins. E coloca aí na tela Gênesis 3:24, para os irmãos observarem. Então tinha da parte do judaísmo 2 concepções sobre esses seres viventes. O que eles diziam sobre os seres viventes? Coloca aí, Gênesis 3:24, vamos lá. Olha aí, leia para me ajudando aí, vamos lá. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. Sim. E uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, eles diziam, a primeira tese, por que nós estamos começando com os judeus? Porque a salvação vem dos judeus, a palavra também Deus entregou primeiramente aos judeus. Então, qual era a ideia que eles tinham sobre esses seres viventes? Representavam, ou na verdade, eram os querubins. Vamos ler Êxodo 25:20. Êxodo 25, verso 20. Coloca lá na tela para os irmãos. E vocês vão anotando e vendo isso aí. Vamos lá. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles, uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. O propiciatório era o quê? Quem se lembra? O que era o propiciatório? Era a tampa da arca. E 2 querubins, que eram imagens, elas eram feitas. Ninguém entrava. Só o sumo sacerdote uma vez por ano.
nem se adorava essa imagem, eram réplicas. E percebam que quando você pega essa passagem bíblica de Gênesis 3:24, Êxodo capítulo 25, verso 20, aí que você vai para o Apocalipse, eu vou fazer uma pergunta aqui aos irmãos, para todos participarem. Qual é a relação que se tem de Gênesis 3:24, Êxodo 25:20, com Apocalipse capítulo 4, que nós acabamos de ler? Qual é a relação que vocês puderam perceber dessas duas passagens bíblicas do Velho Testamento com a do capítulo 4 do Novo Testamento? Não ouvi. A arca simboliza a presença de Deus. Isso, a arca simboliza a presença de Deus. Isso, o senhor está certo. Agora eu quero que veja, coloca lá o texto de Apocalipse, irmão. Coloca lá o texto de Apocalipse. Olha, é só você pegar agora a sua Bíblia, e aí você pega Gênesis 3:24, Êxodo 25:20, e aí o que acontece? Ó, os 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Pode passar. Olha aqui agora. E o primeiro animal, tal, isso aí você já sabe. Passa. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam, nem de dia, nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor, Deus o Todo-Poderoso, que é e que há de vir. Pode passar. E quantos animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado sobre... Qual é a relação que vocês fizeram aí agora? Bem aí já dá para vocês perceber. Os querubins estão sempre relacionados ao quê? Ao trono de Deus. Entenderam? Quando você vai para Gênesis, a Bíblia deixa isso bem claro. Eles guardam a entrada. Quando você vai para o propiciatório, naquela réplica para representar a proteção da presença de Deus, quem é? Os querubins. E aqui vocês podem observar que esses seres, aqui esses animais, eles estão ao redor. Por isso que alguns estudiosos chegam a dizer que esses seres aqui são os querubins. Mas aí nós temos uma questão: por que 4 seres viventes? Então, a ideia judaica é que seriam esses querubins. Mas também a ideia judaica é que esses 4 animais, conforme eles mesmos dizem, representavam, quando nós lemos Números, capítulo 2, eles dizem que eles representavam as tribos de Israel. Então essa é a ideia judaica. E nós estamos mostrando aqui no contexto histórico de como eles viam essa questão. No contexto histórico, nós temos alguns pais da igreja, como Irineu, e outros que viam nesses seres angelicais, ou esses 4 seres viventes, como está em Apocalipse. O texto não diz, mas são análises dos pais da igreja, como Irineu, que eles representavam o evangelho. Nós temos 4 evangelhos, e cada evangelho, ele representa algo da natureza de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem se lembra aí? Quem fez a ETAD sabe disso. Quem fez qualquer curso teológico também sabe disso. O evangelho de Mateus, vamos lá, quem se lembra? Eu coloquei ali que Irineu via esses 4 seres viventes da seguinte maneira. Se vocês atentarem aí, a primeira coisa, Mateus representa o evangelho do homem, não é isso? O evangelho do grande rei, Mateus 28. Quando você vem para o evangelho de Marcos, aí alguns falam da águia ou do boi, que era o servo. Quando você vem para o Lucas, é o bezerro. E alguns falam do evangelho de João como águia. Então essa era a interpretação que alguns pais da igreja faziam. Só que nós temos interpretações, quando se fala da humanidade de Cristo, dos 4 seres viventes, eles tratam o evangelho de Mateus como o evangelho do grande rei, não é isso? Marcos, o evangelho representando um boi, que é o servo. Aí tem o evangelho de Lucas,
e o evangelho de João, que eles falam representando a águia. Só que aqui Irineu tinha essa concepção, como nós estamos mostrando. O evangelho de Mateus representando o homem, o evangelho de Marcos ele estava representando a águia, o evangelho de Lucas o bezerro e o evangelho de João a águia. Assim ele percebia. Mas eles tinham, os pais da igreja tinham essas conotações. Então, o que esses seres representam? Muitos estudiosos, teólogos, porque, irmão, não tem ninguém, vou logo dizer para vocês, não tem ninguém bom em Apocalipse. Quero logo dizer para vocês, vocês podem comprar o livro que vocês quiserem. Não existe doutor em Apocalipse. Primeiro, porque nós temos um livro que ele está escrito de modo, com uma linguagem simbólica, e que nós sabemos que de Cristo, eles tinham a mesma ideia que nós estudamos hoje. Mas quando se fala desses 4 seres viventes, alguns dizem, em primeiro lugar, que eles representavam a criação. Representavam a criação. Outros dizem que eles representavam a perfeição na terra. Outros dizem claramente que eles representam o evangelho, como eu citei aqui o caso de Irineu. Então, como é que eles falam desses 4 seres viventes? Da maneira que eu estou apresentando aqui para os nossos irmãos. Eles podem figurar como a criação, como o evangelho, como a perfeição, ou eles podem representar toda a criação adorando a Deus. Toda a criação adorando a Deus. Só que quando você vem para o livro de Ezequiel, o Ezequiel trata dessas teofanias ou desses seres angelicais, ele trata em uma perspectiva como eles sendo seres espirituais especiais. Eles não representam nem a igreja e também não quer dizer qualquer anjo, mas eles dizem vê essa concepção de que são seres espirituais, ok? Então nós temos aqui o que eles representam. E aí depois o texto diz que eles têm olhos por diante e por detrás. Olhos por diante e por detrás quer dizer que eles têm onisciência, que eles têm sabedoria. É isso que o texto ele está mostrando aqui para nós. Estão cheios de olhos, eles têm capacidade. E é muito interessante, os irmãos, observarem uma coisa. Quando você atenta para o leão, biblicamente, nós podemos perceber que o leão é símbolo de força, o leão é símbolo de autoridade. Coloca aí na tela, Provérbios, capítulo 30, verso 30. Então, primeiro nós temos o leão, olha aí, olha o que a Bíblia diz, leia aí bem forte. O leão, o mais forte entre os animais, que não foge de nada. Então veja que o leão aqui, ele representa força, o leão representa autoridade e o leão representa majestade. Como vocês sabem, o rei dos animais, a própria Bíblia está mostrando aí, é o leão. Depois o bezerro, coloca aí na tela, Números 7:17. O que o bezerro representa na Bíblia? Isso aqui tudo eu estou mostrando na Bíblia. O que ele representa na Bíblia? O bezerro. O bezerro na Bíblia representa serviço. Ok? Números 7:17. Números 7:17. Olha aí. E para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. Então veja bem, eu estou dizendo que se você pegar, vamos lá para Apocalipse, Daniel. Nós já falamos de 2. Nós falamos qual o primeiro animal que nós falamos? Leão. Depois falamos do quê? Bezerro. Do bezerro. O que o leão representa? Força. E representa o quê? Força, majestade. Representa o rei dos animais. Escute bem. Agora, observe aqui, olha aí Apocalipse. Olha. Vamos. E quando os animais davam glória e honra... Não, é lá pelo 6, volta para o 6. Aí já está no final. 6, verso 6. Ele vai ler o 7, fica melhor. Olha aqui. Coloca o 7, isso, leia. E o primeiro animal
era semelhante a um leão. Pronto, marca aí, irmão, leão. Aí como é que eu vou ler a Bíblia? Aqui que eu quero mostrar o segredo para vocês. Porque um teólogo pode dizer uma coisa, outro pode dizer outra. Mas se eu começar a ler a Bíblia, leão, olhe para cá, leão. A Bíblia está falando desses 4 seres viventes. Mas quem são eles? Aí se eu for analisar, o que é o leão? Pronto. Aí qual é o segundo animal? O segundo animal semelhante a um bezerro. Marque só o bezerro. Bezerro, olha aí. O bezerro, vamos lá. Coloque aí para os irmãos observarem. E aí, o terceiro animal tem rosto de quê? De homem. De homem. Então veja bem, leão, eu estou dando referência para cada um. Leão, majestade. Qual foi a referência de leão que eu dei? Provérbios quanto? 30. Tem que prestar atenção, irmão, bem direitinho. Quem gosta da Bíblia, quem quer estudar e entender, é aqui. 30. O segundo animal que eu falei é o quê? O bezerro. Representa serviço, sacrifício. Pronto. O terceiro é o quê? Rosto de homem. Por que esses animais? Primeiro leão, depois bezerro, e agora ele tem rosto de homem. O que a Bíblia fala de rosto de homem? Quando a Bíblia fala de rosto de homem, está falando da inteligência do homem, está falando da capacidade racional do homem. Marque aí o homem, rosto de homem. E qual é a referência? Gênesis 1:26. Como é que diz aí? Gênesis 1:26. Vamos lá. Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso. E domine. Por que a Bíblia usou rosto de homem? Não é assim? Por que lá em Apocalipse usou rosto de homem? Porque rosto de homem aqui vai dar em Gênesis 1:26. A imagem do homem. E o que é a imagem do homem? Essa imagem, tselen, demute, semelhança lá do hebraico, essa imagem, semelhança, representa a capacidade pensante, racional, reflexiva, intelectiva que Deus deu para o homem. Olha como isso aqui é lindo. Quando Deus fez o homem lá no Éden, Deus, ele para distinguir os homens dos animais, e é aqui que é algo bem interessante. Se o homem não é um animal, se o homem é diferente dos animais, se Deus distinguiu o homem dos animais, por isso que em Salmo 8, o homem é chamado a coroa da criação, porque nenhum animal tem a imagem de Deus. Quando você pega a palavra, por exemplo, Adão, Adamá, da terra, é para fazer distinção do homem com os animais. O homem não é produto da evolução, do Big Bang. O homem não é um ser primata, um símil. O homem não é um macaco. O homem não veio de uma explosão. O homem é um projeto inteligente de Deus. E o verbo hebraico, quando você pega o verbo hebraico, fazer, ali o próprio texto hebraico dá a ideia de moldar. Deus, quando cria tudo na natureza, ele diz, haja, 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 haja. Mas quando chega no homem, o que ele diz? Façamos o homem. Você carrega a imagem de Deus. Colocar o homem como um animal, como a ciência faz. Olha, vocês podem observar que a ciência, ela detrata da Bíblia, e os cientistas, e quem não ama a Bíblia, porque a Bíblia é o único livro que registra de modo magistral, glorioso, maravilhoso, a criação do homem e da mulher. Qualquer livro que você pega aí, um livro de história, na hora que você pega um livro de história, de geografia, eles pegam um homem, lá ele bota um macaco, primeira fase, ou dentro de uma caverna com um porrete na mão, aí ele vai evoluindo até chegar a um homem. Vocês sabem lá, quem estudou sabe das fases. E a Bíblia nunca diz que tu é macaco. A Bíblia só diz que você é a imagem e semelhança de Deus. E aí, para vocês terem uma ideia, essa ignorância humana, porque quando vocês atentam para o racismo que é feito contra negros, negras, e nem o Darwin tratou disso na teoria da evolução, porque quando você estuda o aspecto histórico, o homem lá atrás não era escravo, não era por causa da sua cor, era por causa da posição social.
Tinha pessoas, a Bíblia mostra que no Velho Testamento as pessoas se tornavam escravas por causa da sua condição financeira, como é o caso lá do capítulo 4 de 2 Reis, que a mulher diz: vão levar os filhos para serem credores. Então não tinha nada a ver com isso, nem com cor, nem com nada. Era uma questão de posse, era uma questão cultural. E isso depois foi se evoluindo. Então veja que a Bíblia, ela nunca deprecia o homem, ela só exalta o homem. Não há registro melhor e mais lindo do que a Bíblia falar da criação. Mas tudo que a Bíblia fala a favor, a humanidade é contra. Já observaram isso? Tudo que a Bíblia fala, a Bíblia ela organiza tudo. Ela fala da criação do homem, da mulher. Aí a Bíblia vem com esse padrão. E vocês podem observar, juiz, pessoas que se dizem até inteligentes, mas a Bíblia diz que eles se tornam loucos. E eles começam a denegrir essa imagem que Deus coloca no homem. Um homem que é feito com inteligência, um homem que é feito com capacidade. Mas a Bíblia diz que o homem não quis saber de Deus e tornou-se louco. Irmão, toda bagaceira ré que tem no mundo, não foi Deus que fez, foi Deus que criou esse homem com inteligência, mas a Bíblia diz que o homem buscou as suas invenções. Então tudo que não presta, tudo que é descontrole, vem do homem que fugiu do padrão de Deus. O homem quis caminhar sem Deus, e aí entrou na desgraça, na miséria. Então, rosto de homem fala de inteligência, intelectualidade. E aí nós temos o quarto, não é isso? Animal, semelhante ao quê? A uma águia. Pronto. Aí você já sabe, a águia fala de quê? A águia é símbolo do quê? A águia é símbolo do quê? Agilidade. A águia é símbolo de rapidez. Então se você pegar o primeiro animal, leão, aí você já sabe, majestade. Pegou o segundo animal, bezerro, serviço. Pegou o terceiro, rosto de homem, inteligência, capacidade. Então você já fica logo aqui, não, isso aqui não é animal. Quem são esses 4 seres viventes? E essa águia que vocês estão vendo aí, agilidade, capacidade, e tem outra coisa que a águia tem, visão de longo, pronto, alcance. Então vocês podem observar que ela tem agilidade e ela tem uma visão longa. Vamos ver Isaías 40, 31. Aí está tudo na Bíblia. Aí você pega, é assim que se lê. Aí você pega e vai comparando isso tudinho. Vamos lá, como é que diz? Isaías 40. Isaías 40, verso 31. Coloca aí. Então, olha aí. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, Sim. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Pronto, aí você pegou todos esses 4 que eu falei, tem referências bíblicas. Aí quando você pega os 4 que tem referências bíblicas, porque hoje tem irmão que vai estudar a Bíblia, ele não estuda a Bíblia, ele vai logo para um livro de teologia, ele vai logo para um livro que ele compra de escatologia, e ele só quer saber logo o que o outro diz. Você só pode ir para o livro depois que você consultar esse livro aqui, para saber se o autor que está lá, se ele tem Bíblia também, ou se ele apenas está repetindo o que os outros dizem. Existem autores aí que eu leio, eu não vou citar nome aqui, com respeito, que é filmado, mas tem comentários bíblicos de autores brasileiros que eu leio, e aí quando você vai lá, é a mesma coisa que o Champlin está dizendo. O comentário todinho é o de Champlin, o comentário todinho, pronto. Tem um outro um comentário americano que eu tenho lá em casa, que aí eu estava lendo e eu fui pesquisar no outro comentário, é o mesmo comentário do outro que ele copiou. Ou seja, as pessoas só copiam e não interpretam. Por que não interpretam bem? Porque primeiro querem ir para a teologia. A teologia só é boa se ela começar primeiro com a Bíblia, porque a teologia sistemática, ela nasce da Bíblia. Nós temos vários ramos da teologia, que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas nós temos que entender que, em primeiro lugar, é a Bíblia. Não existe teologia sistemática sem a Bíblia. Pode ter teologia filosófica, teologia histórica, teologia... Mas, se não tiver a Bíblia, porque até a teologia histórica, ela nasceu em debates, ao longo da história da igreja, nasceu em debates teológicos que discutiam assuntos da Bíblia.
E para resolver, eles consultavam a Bíblia. O que não resolviam com a Bíblia, resolviam com a força. Mas eles faziam isso. O que eu quero dizer para os irmãos é que esses 4 seres viventes estão aí, olha. Eles tinham olhos por detrás, por diante, falando de percepção, inteligência, capacidade e também espiritualidade perfeita. Mas o versículo diz que eles não paravam de adorar. Bota lá. Eles cantavam. Ei, irmão, vamos lá, coloca lá. Para mim fechar aqui. Lá no Apocalipse. Não, no Apocalipse. Lá no 4, agora é o 9. É o verso 9. Olha aí. O que eles fazem? Vamos lá. Vamos lá. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, Isso. o que vive para todo sempre, Isso. os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo... Só voltando, né? É aquele lá do santo, santo, santo. É o 7. Ou é o 8, né? É o 8. Coloca lá. Muito bem, vamos. É o 8. O 8. Olha aí, isso. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas. Muito bem, eles tinham quantas asas? 6 asas. Vamos lá, o que asas? Porque isso aqui é muito interessante. A caricatura e também os teólogos medievais, eles trabalhavam muito as imagens. E aí vocês sabem das imagens dos querubins, cada um com 2 asas, e topavam. Quando você lê Isaías 6, nós temos quantos anjos lá em Isaías 6? Isaías estava orando, e quando morreu Reusias, eu vi ao Senhor assentado, e o que tinha lá? E os serafins? E quantas asas ele tinha? 6. Quantas asas? 6. Quantas asas esses aqui têm? 6. 6. Com 2 cobriam? O rosto. E com 2? E com 2? Olha, vamos lá. Com 2 cobriam? O rosto. Vamos lá para Isaías. Coloca lá 6, para vocês pegarem direitinho. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Sim. Com 2 cobriam seus rostos. Primeiro, com 2 cobriam os seus rostos. Reverência diante do Deus Todo-Poderoso. Cobriam os seus reverência. Os anjos têm reverência diante do Deus Todo-Poderoso. Os anjos têm reverência. Eles sabem diante de quem eles estão. Hoje nós temos um problema que tem crente que está no culto ou na casa dele, mas ele não tem reverência diante da presença de Deus. Não tem. É a irmã cantando hino com um bloco velho na boca, é outra com cabeção na boca, que fica inchada aqui do lado, parece que está com dor de dente. Não tem reverência. Mastigando. Ontem mesmo, aliás, terça-feira, eu vi aqui uma irmã. A gente não fala porque tem respeito e educação, mas tempo todinho com chiclete velho na boca, comendo, aí olha no celular do jeito que quer toda hora, aí pronto. Tem irmão que pega, bota o celular dentro da Bíblia, fica olhando. Um dia desse eu estava numa convenção, e aí eu observando um pastor pregando e o outro olhando bota, preço de bota. Meu irmão, aí irmão, olha para cá, esses aqui 6 asas, com 2 cobriam os rostos dele, que eram sinal de quê? E com 2? Cobriam os pés. Pronto, olha aí. Com 2 cobriam os pés. E com 2 voavam. Então, se você analisar aqui, voavam é trabalho. Se eles estão voando, eles estão fazendo o quê? Trabalhando. Se eles estão cobrindo os rostos dele, é sinal de quê? De rever. E se eles cobriam os pés, era sinal de quê? De santidade no caminhar, no trabalhar e de estar na presença de Deus. Então note que essas asas aqui, não é que aparecesse um anjo com quantas asas?
Pronto, 6 asas. Então o irmão, às vezes, de tanto ele assistir filme que aparece com asa, aí ele sonha, um anjo apareceu com asa. Não existe isso, irmão, isso é só lenda. A Idade Média criou esses negócios para inventar esse negócio. Mas essas asas aqui é representando agilidade. E Isaías fala que eles estavam voando, trabalho, cobriam os rostos, santidade, e os pés. Pronto, então você tem aí bem direitinho. Eu gosto de falar bem direitinho para não ter conversa. Então agora vamos voltar para Apocalipse. E aí vocês vão ver, 4 animais estão lá. Tinha o quê? Rosto de quê? O primeiro era o quê? Vamos lá, bem forte, para nós encerrar. Só quem tem boca. O primeiro era o quê? Leão. E o leão representa o quê? Força e majestade. Quem é que é o representante dos animais? Leão. Aí pronto. E o bezerro representa o quê? Serviço. Também o bezerro representa animais domésticos. Tem os animais da floresta, tem os animais do campo, mas tem os animais domésticos. É por isso que falava do bezerro. E aí entra os homens, rosto de homem, que era a inteligência, e nesse caso aí representa toda a humanidade. E por último nós temos o quê? Que representa todas as aves dos céus. Quem são os 4 seres viventes? Hein? Quem são? Porque eles estão adorando. O pastor Luiz diz assim: eles são toda a criação. Sabe qual é a minha conclusão? Esses seres viventes são espécies de anjos que estão na presença de Deus, que lidam com toda a criação e que sabe que o pecado maculou a criação, mas que eles tomam parte do plano de Deus, de que toda a criação há de ser restaurada, como diz Paulo, e que ela vai estar diante da presença de Deus restaurada, no futuro, adorando e glorificando ao Deus Todo-Poderoso. Ou seja, toda a criação vai adorar a Deus. Olha o Salmo 19, os céus manifestam o quê? A glória de Deus. E o firmamento? Pronto, vamos ver aí Salmo 148, 10, 13, coloca aí. Toda a criação está sujeita à adoração. Vamos lá. As feras e todos os gados, répteis e aves voadoras, louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado. Isso. A sua glória está sobre a terra e o céu. Isso. Vai. E também exalta o poder do seu povo. Olha aí. O louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, um povo que lhe é chegado, louvai ao Senhor. Então pronto, escute bem, o apóstolo São Paulo diz em Romanos 8 que toda a criação geme, ela quer ser restaurada. E nos céus tem os anjos, seres celestiais, que representam toda a criação, que um dia vai estar na presença de Deus. Ei, mas é bom. Glorificando a Deus. Vê aí Apocalipse 5, vê se é o verso 9. Deixa eu ver se eu estou lembrado aqui. Se não for o 9, é o 19. Vê aí, 5, Apocalipse 5, 9. Lê aí. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos compraste para Deus. Para aí, pastor. É aí mesmo, mas eu quero antes. Deixa eu ver antes. Deixa eu ver o verso 8. Olha aí, vai. É isso mesmo. E havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro. Lá vai. Diante do Cordeiro. Quem é que está diante do Cordeiro? Os 4 animais representa quem? Toda a criação. Não é a humanidade. Representa toda a criação. Depois quem é que está lá?
24 anciãos. Eu ainda vou falar dos 24 anciãos. Quem são eles? Aí dizem santos do Velho Testamento, santos do Novo Testamento, que representa quem? Tanto Israel como a igreja. Aí, 24. E eles fazem o que diante do Cordeiro? Prostraram-se diante do Cordeiro. Tendo o quê? Tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Todos eles estão louvando a Deus, porque as orações dos santos, o que vai ser derramado no Apocalipse, irmão, as pragas, também é atendendo às orações dos crentes. Vamos lá, olha aí. Aí agora vem para o 9. E veja que é crescente. Vai. E cantavam um novo cântico, dizendo: Agora todos estão cantando um novo cântico. Ô, mas é bom. digno és de tomar o livro Isso. e de abrir os seus selos, Ele é digno, vai. porque foste morto, Sim. e com teu sangue nos compraste para Deus a tribo e língua e povo e nação. Vai. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Vai. Eita, irmão. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Olha, irmão, está aumentando. Primeiro os 4, aí os anciãos, 24. Aí lá vem, o Senhor Jesus comprou. Aí lá vem gente de toda tribo, língua, nação, irmão, lá no céu. Está reunindo tudo e está crescendo. Aí depois os anjos todos se juntam também. Irmão, vai ser uma festa tremenda. Imagine, irmão, o céu tomado só de glória. Eita, irmão. É assim, vai lá. Aí pronto, olha, os 4 seres representando toda a criação. Depois os 24 anciãos. Aí depois, povos, tribos, línguas e nações. E nações. Aí depois, E era o número deles. não, volta lá, tu já passou, irmão. Aí depois vem ajuntando, olha. Aí, aqui ó, tu já passou aí? Era onde nós estávamos lá. Isso. Volta bem. Aí observem, compraste, olha, tribo, língua, povo e nação. Veja que está só crescendo. Começou no céu, representando a criação, representando Israel e a igreja. Aí agora vem, tu compraste com teu sangue. Aí vem brasileiro, africano, americano, japonês, de toda tribo, língua, povo e nação. Aí vai só aumentando, olha aí, passa agora, olha o 10. Isso. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes. Está aumentando. E reinaremos sobre a terra. Isso, vai. E olhei e vi a voz de muitos anjos. Agora pronto, se juntou anciãos, seres viventes, gente de toda tribo, língua, nação, animais, tudo. Aí agora tudo que é ser angelical lá no céu também vão entrar na adoração. Se tu não gosta de adoração, pode largar a igreja de mão. Vou logo te dizer, porque lá no céu é só o tempo todo eles cantando santo, santo, santo. Eita, glória a Deus. Irmão, é por isso que eu gosto de ser crente. Agora eu gosto de ser crente adorando mesmo. Irmão que chega no culto, tem uma moleza, pronto, não glorifica, quer ser chique, não abre a boca. Pronto, não, irmão, eu todo tempo glorificando a Deus. Aí olha para você, vai lá, aí vai aumentar o quê? Vai. E era o número deles milhões de milhões, milhares de milhares. Eita, milhões. Ninguém conta não, irmão. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois será. Sim, tantos como a... milhão, pronto, irmão. Aí tomou a terra, o céu, tudo, irmão. E é só glória e aleluia. Eita, irmão, né? Ei, rapaz, irmão, parece que eu estou vendo, Tem até um hino daquele cantor. Parece que eu estou vendo o céu se abrindo. Eita, rapaz. É assim mesmo. E é bonita mesmo. Vai, lê aí. E com grande voz diziam. Aí pronto. Olha o que nós vamos cantar lá no céu. Vai. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Vai. E ouvi a toda criatura que está no céu. Agora vai descer
estabelecer no céu, na terra, debaixo da terra, eita, que estão no mar, tudo. e todas as coisas que neles ave, há. é peixe, é lagarto, é tudo vai adorar. Irmão. A W. Tozer diz que quando um passarinho está, a W. Tozer, tem até um livro dele aí, se vocês puderem comprar, é um homem espiritual que escreveu muito. Ele diz assim: quando você vê um passarinho em um galho, ali não é simplesmente um cantar, aquela felicidade e aquele tom veio do Criador. Eita, irmão, não é assim? É negócio sério, irmão. Vocês podem observar que tem gente aí que ganha dinheiro. E um dia desse eu fui aqui num bairro, aí cheguei na casa do irmão, lá na Vila Maranhão, e ele tinha um passarinhozinho dentro de uma gaiola, tinha um negocinho no pezinho, acho que o montão estava mais eu, não era? Aí eu disse: irmão, me dê esse passarinhozinho. Ele disse: é 20 mil. Eu disse: Deus me livre. Ele disse: pastor, eu sou de criador. Aí eu disse: irmão? É, pastor, esse é o mais barato. Eu disse: irmão, não deixa um gato encostar perto dele aqui não. Pois é. Aí 20 mil, só para ouvir ele cantar. Irmão, é por isso que a Bíblia diz no Salmo 150: todo ser que tem, faça o quê? Louve ao Senhor. Rapaz, eu não sei chegar no culto e dar uma de chique, de moderno. Eu não sei. A minha vida é essa daqui. Na hora que entro no carro, pronto. No dia que o carro virou, era quase 3 horas da madrugada. Eu fui botar um hino, que eu vim ouvindo o hino. Pronto, eu fui botar um hino. Irmão, quando você é crente de verdade, você já amanhece o dia. Vocês podem observar que hoje você não vê quase crente assoviando o hino da harpa. Antigamente a gente vê os crentes, era na rua, sabia hino de harpa de cor. Aí hoje os crentes não, então tudo é doido para ganhar dinheiro, tudo doido para morrer sabido. É 3, 5 cursos, todo mundo estudando, e aí ninguém mais quer saber de Deus. Não sei mais não. As mulheres estão tudo doidas para ficar mais bonita. As que estão velhas querem ser nova. Aí não tem como glorificar, que puxa tanta cara. Aí pronto, não glorifica mais não. Ei, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem conhece a Deus e vê o que Ele já fez, olha aí, começou lá dentro, bota meu filho, aí pronto, aí agora vem para a terra. Ou seja, a adoração, ela tem que abranger tudo. Tudo. Bota aí. Eu estava agora, a minha esposa estava comigo, eu estava agora em São Paulo, aí um irmão falando: pastor Ziel, quando o senhor esteve lá nos Estados Unidos, o senhor foi na igreja tal? Eu disse: fui não. Pastor, eu vi uma coisa numa igreja, que quando eu cheguei lá, pastor Ziel, ela ouviu. Eu cheguei lá, pastor Ziel, e é um doutor. Pastor Ziel, eu fiquei admirado. O pastor disse: agora nós vamos louvar a Deus. Pastor Ziel, quando ele disse vamos louvar a Deus, o pianista, pastor, começou a fazer umas notas, e eu vi um senhor aqui perto de mim, pastor, disparar em línguas. Pastor Zé, quando eu olhei o ambiente, a igreja estava toda tomada em línguas. Eu disse: rapaz, não me diga um negócio desse. Pois é, ele disse: quando eu falo é o jeito que eu fico. Mas é bonito mesmo. Aí hoje, vamos adorar, tem irmão que fica sentado, tem irmão que fica, eu não sei não. É assim. Terça-feira eu cheguei aqui, eu disse para um pastor: o irmão aí é doente. No púlpito, todo mundo orando, e ele sentado aqui. Eu disse: é doente? Ele é? Eu não sei não. Pergunta para ele se ele é doente. Meus irmãos. Irmão, eu não sei mais de nada não, sinceramente. A mulher nova, até a irmã aqui da banda, senta, não ora de jeito nenhum. Irmão, eu não sou pastor para agradar ninguém. Eu sou pastor para ver uma igreja santa para ir para o céu. Para ir para o céu. Olha, a pessoa me vê: não, nosso pastor não é assim. Eu não sou crente, aquela molezinha véia, aquele negócio, não. Só presta ser crente, irmão, de verdade.
adorando a Deus com amor, com alegria. Vocês podem observar, é qualquer pregador, é qualquer irmão, na hora que diz, fique de pé, eu já fico logo. É assim. Quem pode glorificar? Eu posso, porque eu tenho boca, glória a Deus. Eu só dou se eu sentir. Eu não dou glória a Deus porque eu sinto. Vocês pensam que eu estou dando glória a Deus porque eu estou sentindo alguma coisa. Eu dou glória a Deus é porque eu sei quem Ele é pela palavra. Eu sei que Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Rei. É assim, desse jeito. Deus só abençoa, irmão, quando você faz com amor, com alegria. É assim. Aí a adoração só é gostosa quando todos se envolvem. Quando todos se envolvem. É assim. Tem irmão que diz, ô pastor, tem pessoas descrentes que, ô pastor, a sua energia é tão boa. Energia. Só que eu não respondo porque eu sei que a pessoa não está por dentro ainda. Não é energia. A senhora disse aqui, eu acho tão bom estar aqui, o karma de vocês aqui é tão bom. Negócio de karma, irmão, é o Espírito Santo. É o poder de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Ninguém vai numa igreja que é morta. O pastor é morto, os crentes mortos, ninguém vai. Irmãos, aonde tem vida o povo quer ir. É assim ou não é? É desse jeito, não tem vida. Até você pode observar, você chega num lugar, um auxiliar animado, é uma irmã animada, aí você sente alegria. Ô, mas eu acho bom. Não acho bom. Ontem eu fui em duas áreas. Eu fui na área 80. Ô, rapaz, cheguei lá, está um templo lindo, pastor. Tudo no porcelanato, coisa bonita. Aí pronto. E aí os irmãos receberam a gente tão bem, né? Tão bem, alegre. Aí pronto, eu disse, oh meu Deus, é assim mesmo. Aí fui na outra, onde é aquela outra? Ela é o quê? Ela é o bairro, como é aquele bairro ali? Irmão, olha, esse bairro, assim quando eu cheguei aqui, eu fui logo lá, mas eu já fui outras vezes lá. Mas hoje está todo, olha, agora vão asfaltar tudo. E só para os irmãos terem ideia, o irmão disse para mim, pastor Zé, o terreno aqui que era 2 mil, 3 mil, agora é 30 mil, é 40 mil, é 50 mil. E aí pronto, aí eu quero lhe mostrar um negócio. Aonde vai ser a parada do ônibus é o terrenão da igreja. Eu disse, faz logo um templo aqui. Mas o outro templo nosso lá é grande, bonito. Sinceramente, gostei muito. E os crentes tudo alegre, tudo animado. Eu acho bom. Assim. Aí terminou o culto, eles botaram peixe para todo lado. Eu pensei que esse daqui ia morrer ontem. Até eu vinha pensando, vou dar um chá de boldo para ele. Mas comeu, meus irmãos. Tinha comida lá, não tinha? Era lasanha. Que era mais? Botaram. Nós não deixamos nem um peixe ontem lá. Não, eu comi bem. Porque peixe eu acho bom. E eles botaram bem feito, não foi? Cada jarrona de suco. Eu disse, ei rapaz, mas é alegre. Aí os irmãozinhos, tudinho alegre, né? Tudinho alegre. Eu acho bom, rapaz. É tão bom a humildade, uma simplicidade. É tão bom. Pronto, Fiquei feliz. Nosso irmão. Então pronto, esses 4 seres viventes representam toda a criação. Cadê? Bota o versículo. Irmão, está aí a imagem, né? É essa imagem, dona essa imagem aí, ó. Está aí o boi, está aí o leão, está a águia, olho para todo lado e o rosto de homem, né? Está ali a águia. Irmãos, vai ser bonito quando nós chegarmos lá. E eu vou te dar um conselho, comece daqui. Porque o céu não é só lá não, o céu já começa aqui. Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Deixa explodir essa alegria. Está lá em Romanos 10, 17. O reino de Deus. Não é 10, 17? Não, é 14, 17. 14, bota aí na tela para me ver. 14, 17. O reino de Deus é paz, é gozo. Eita! O reino de Deus não é nem comida e nem, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Quem tem essa alegria pode levantar as mãos e dar glória. Mas é bom ser crente. Dia de quinta vem alegre, dia de domingo vem alegre. Eu vou celebrar na casa de Deus. Mas é bom. E o Senhor nos dá vitória em nome de Jesus. Deus abençoe. Olha, sábado, depois de amanhã, teremos o nosso batismo.